falar um pouquinho sobre como devemos agir no nosso dia a dia. Um passo de cada vez. Portanto, para dar um passo, precisamos acreditar acima de tudo que nós podemos. Nós sempre somos escravos dos nossos pensamentos. Portanto, se nós pensarmos, se nós acreditarmos que não seremos capazes, já estamos bloqueando inteiramente as nossas energias que nos permitiriam dar esse passo. De tal forma que a espiritualidade, ao desprender para trabalhar conosco energias para realizarem conexões, quando nós temos dúvidas, eles terão que usar muito mais energia. E seria muito mais fácil se nós não tivéssemos nenhuma restrição no nosso âmbito mental. É importante entender que estamos em grupo de pesquisa, em grupo de estudo. Portanto, experiências novas serão colocadas a cada dia, a cada encontro para cada um de nós. E a nossa mente tem que estar aberta. O nosso coração tem que ser sincero. Não devemos jamais restringir as nossas capacidades, os nossos talentos que são inerentes a nós e que precisamos apenas dessa fagulha de amor e resignação, confiança, compreensão e esforço no evoluir próprio. Por dar o passo de cada vez é muito importante. E esse passo, ele é necessário que seja dado a cada encontro. Hoje um passo, amanhã será o segundo, no próximo encontro será o terceiro, no próximo será o quarto, no próximo será o quinto, estabiliza-se, cria-se toda uma estrutura de confiança mental, espiritual, energética, entende-se o processo e avança-se. Quando o trabalhador não se permite dar esse passo, ou dá esse passo muito titubeante, muito inseguro, muito em dúvida, muito com medo de errar, ele prejudica a si mesmo. O dirigente, os companheiros, a espiritualidade, pouco poderão fazer por ele. Porque todas as energias que estão sendo fluídas e confluídas, direcionadas a ele, não são receptivas, ele não as aceita e cria essa redoma, essa carapaça de medo, de insegurança e se fecha ali dentro e passam-se décadas e ele não avança. Portanto, confiança, esperança, dedicação, estudo é importante. Paz, irmãos, muita luz a todos, que o amor do Mestre esteja em todos os nossos corações. Estamos aprendendo e conhecendo pouco a pouco algumas técnicas de trabalho em desdobramento para socorrermos os nossos irmãos desencarnados. Esses irmãos que estão em camadas vibracionais extremamente densas, extremamente hostis e prejudiciais aos encarnados socorristas e mesmo aos desencarnados que estão nessas missões de resgates difíceis e que exigem muito preparo, muito conhecimento, muita disciplina, muita coragem. Um dos grandes obstáculos com que tanto a equipe espiritual quanto a nossa encarnada, nós nos defrontaremos quase que rotineiramente, é aquela que é chamada de densidade eletromagnética prevalente nessas regiões de grande sofrimento. Essa densidade eletromagnética que prevalece nesses ambientes, ela é, sim, fruto de milhares de formas, pensamentos originárias daqueles que ali estão,
unidas no intuito de registrarem, identificarem e bloquearem qualquer tipo de energia diferente daquelas que são emanadas por eles naquelas zonas vibracionais. Nós nos depararemos num campo muito hostil, muito agressivo e muito resistente à nossa presença. Essa gigantesca nuvem de densidade eletromagnética mental atrairá todo e qualquer pensamento positivo que dela se aproxime através da sua polaridade negativa. E ao atrair, irá bloquear, isolar e neutralizar qualquer força mental que está em dissonância com ela. Toda criatura, encarnada ou desencarnada, que tentar ultrapassar esta barreira, irá encontrar uma resistência energética molecular que irá interferir e bloquear as vibrações moleculares daqueles que estão se aproximando e não estão no mesmo padrão do campo vibracional onde essa tempestade magnética mental está atuando. Portanto, trabalhadores encarnados e desencarnados, quando nós nos depararmos com tal situação nas nossas incursões, nós precisamos conhecer e dominar as técnicas mentais de controle vibracional do nosso padrão mental, elevando ou abaixando o nosso padrão vibratório, de forma adequada ao ambiente em que nós pretendemos adentrar ou que nós já nos encontramos, para que nós não sejamos detectados por essas nuvens de densidade eletromagnética mental que rastreia, que varre o tempo todo essas regiões, identificando possíveis intrusos. Ter isso em mente é muito importante, para que saibam como proceder. Nenhum trabalho será bem-sucedido sem que o trabalhador saiba disso. O socorro dos necessitados acontece sempre nos mais diversos lugares, e muitas vezes nós vamos deparar com essa situação que eu acabei de descrever agora mesmo. No início, portanto, do nosso aprendizado, dos nossos estudos, dos nossos desdobramentos, a espiritualidade está nos ajudando e está nos fazendo passarmos despercebidos nessas regiões, nos escondendo vibracionalmente. Mas isso exige um grande esforço e dedicação da parte deles. Mas à medida que o trabalho progride, que os trabalhadores encarnados estudam, se esforçam, se dedicam, não faltam, estão sempre atentos e vão aprendendo essas técnicas, lentamente eles mesmos passarão a fazer esse campo vibracional para se disfarçarem nessas regiões sem que sejam identificados por essas nuvens mentais. As energias que nós possuímos como encarnados ajudam, facilitam o nosso trabalho mental de nós elevarmos ou baixarmos os nossos padrões vibratórios de acordo com o propósito daquele que nós estamos nos dedicando naquele instante. Se nós precisamos elevar para entrarmos em contato com os amigos espirituais, faremos isso. Se nós precisamos baixar para socorrermos irmãos nossos em grande sofrimento e dor, mas que clamam por socorro, nós faremos isso. E estamos sempre amparados, sempre cuidados pelos amigos espirituais que suprirão, que atenderão de imediato
qualquer necessidade ou urgência nossa encarnados por falta talvez de conhecimento, ou distração, ou desequilíbrio próprio. Então, é muito importante entendermos o trabalho que precisamos fazer no campo de desenvolver a nossa capacidade de elevar ou baixar o padrão vibratório de acordo com a nossa vontade e a nossa mente. Paz, irmãos, muita luz a todos, que o Mestre Jesus esteja em vossos corações. Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos para falarmos um pouco sobre o nosso trabalho, como ele se desenvolve, o que temos que fazer e, ao mesmo tempo, é chegado o momento de trazermos algumas respostas, já que estão galgando o caminho que previamente foi preparado para todos nós na espiritualidade. Nós não estamos aqui reunidos por acaso. Nós não estamos aqui em termos de grupo porque resolvemos simplesmente nos unirmos. Sabemos que essas forças que nos ligam são muito além daquilo que podemos compreender no momento. Existem, portanto, alguns questionamentos por parte de alguns integrantes do nosso grupo. Porém, nós tentaremos responder o que julgamos pertinente, ou mesmo a espiritualidade, aquilo que ela julgar pertinente, ela poderá, sim, trazer respostas através da psicografia ou da psicofonia. Mas o mais importante é entendermos, nesse instante, qual a relação da estrutura física molecular do nosso corpo com os trabalhos fluídicos magnéticos. Nós precisamos entender essa relação para ter uma noção mais ampla de como isso se processa. Portanto, é incontestável que as ligações moleculares são, assim, alteradas pelo magnetismo, visto que tudo é energia. Nosso planeta é um imenso magneto. A nossa galáxia é um imenso magneto. E nós também somos pequenos magnetos. Notado isso que eu estou falando, as energias que vão estabelecer conexões nem sempre são originadas da espiritualidade superior. É preciso que vocês saibam diferenciar esse quesito, quando for necessário. Farão exercícios, farão estudos, farão dinâmicas para aprender a diferenciar, sem sombra de dúvida, o que é da espiritualidade superior daquilo que não é. Quanto às demais perguntas que forem surgindo, quando chegar o momento, ou você mesma encontrará a resposta, ou então nós iremos responder. Não se preocupem com o tempo, com quanto tempo vai levar. Certas coisas virão com o tempo, quando tiverem que vir. E vocês devem estar preparados para isso. É claro que esse tempo de chegar respostas e crescimento individual e grupo depende do esforço de cada um. O tempo será maior ou menor em termos de aprendizado e fortalecimento das dinâmicas com o mundo espiritual, dependendo do quanto você se esforça ou não para conquistar esse processo. Paz a você, paz a todos, que a luz do Mestre esteja em nossos corações, hoje e sempre. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de socorro? O que é que o trabalho de socorro requer dos trabalhadores encarnados e desencarnados? O trabalho de socorro requer, acima de tudo, boa vontade. Se você não tiver boa vontade, se você não está realmente se doando, lamento dizer, mas pouco fará. Por que requer boa vontade?
Porque não é sempre que nós estaremos nos sentindo dispostos ou estaremos confortáveis. Em muitos momentos estaremos indispostos, desconfortáveis. Mas é preciso que nós compreendamos que são sintomas passageiros, que não vão nos afetar em nada. Após o término da reunião mediúnica, logo esses sintomas, essas sensações desaparecerão. E por que é que essas sensações surgem? Elas ocorrem porque nós estamos usando de uma forma ainda desconhecida, amadora, a energia anímica. Nós estamos doando isso para os amigos espirituais e eles utilizam com grande intensidade. E nos sentimos desconfortáveis, não estamos acostumados. Mas elas logo será reparada pela equipe espiritual. Logo em seguida. Portanto, queridos amigos, trabalhadores, não se assustem, não se preocupem, porque não há ônus nenhum para nós encarnados. Muito pelo contrário, nessas infusões, doações de ajuda, nós estamos aprendendo muito sobre socorro. E também estamos aprendendo como controlar, como dominar essas nossas energias. E os amigos espirituais e os dirigentes encarnados, desencarnados, estão atentos em total vibração para que continuem nesse trabalho, para que saibam a necessidade dele, para que compreendam a importância do mesmo. Pois, mais uma vez eu repito, vocês já o fizeram em outro momento e abandonaram o trabalho, por inúmeras questões, principalmente questões de ordem pessoal. Eu me despeço de vocês, trazendo aqui para vocês os cumprimentos cordiais da equipe espiritual, e a equipe deseja rever a todos em um próximo encontro. Muita luz a todos, paz, irmãos, que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Olá, meus amigos, minhas amigas. É preciso entender uma coisa muito simples, que é o meio mais eficaz de se tornar realmente passivo é deixar fluir. Quando você deixa fluir, você se torna muito mais passivo. Quando você começa a criar problemas, questionamentos, começa a criar labirintos na sua mente, vai ser difícil você se tornar passivo. Muitas vezes, quando nós agimos assim, deixamos fluir, a espiritualidade introduz os pensamentos deles em nós, facilmente, sem dificuldade. Então, o grande segredo está na energia que vai iniciar tudo. Quando a energia que vai iniciar tudo é a vontade, e a vontade deixa fluir, o que os amigos precisam como alavanca para as comunicações se assemelha à partida de um carro quando você bate na chave e aquela única faísca é necessária para funcionar todo o motor, toda a sua mente. Continuar com os estudos, se permitir cada vez mais a passividade, não se julgar, não ficar preocupado com o animismo, esquecer se aquilo é dele, seu, se não é. Não julguem as prováveis comunicações. Deixe isso para os dirigentes, tanto da espiritualidade quanto para os encarnados, que saberão instruir vocês quando assim se for e se fizer necessário. Então, deixa fluir. Concentre-se e apenas deixe fluir. Começou a vir uma palavra na sua mente, não entre nessa bobagem de será que é meu, será que não é meu, eu li isso em tal lugar, eu vi o filme tal, eu vi no jornal, eu vi no YouTube. Esqueçam. A palavra surgiu, escreva, fale, e vocês verão que assim como quando você abre as comportas de um canal, tudo aquilo que estava ali represado começa a correr, a fluir
e a mensagem virá com bastante segurança e bastante equilíbrio. Paz a todos, muita luz no coração de todos vocês. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre. Dentre todos os centros de força, este é o único centro de força dependente do amor exclusivamente. Não estou dizendo aqui que os outros centros de força não necessitem do amor do médium para serem ativados, mas no cardíaco, a principal energia é o amor. Tem que ter isso em mente. Tem que ter isso guardado em si. Entender que todos os centros de força ativam-se com um sentimento, com uma determinada vibração. Sentimento este que no nosso corpo humano vai provocar a liberação de hormônios que fazem uma função, uma ligação eletroquímica ligando cada centro, especificamente. E todos estão interligados para que esse fluxo de energia estabeleça essa camada energética que vai nos proporcionar determinadas atividades. No caso dos cardíacos, o amor é o sentimento responsável. Ele por si só liga todos os outros centros de força e potencializa o cardíaco, expandindo-o e fazendo doações energéticas para os irmãos mais necessitados, independente de onde eles se encontram. Essa energia, ela alcança distâncias incomensuráveis sem perder a sua força, a sua intensidade. É muito importante eu salientar para vocês que todos os sentimentos geram essa liberação de hormônios no nosso corpo humano. Portanto, se vocês pensarem, se vocês sentirem dúvidas, raiva, egoísmo, medo, angústia, depressão, inconformismo, maldade e outros sentimentos que fazem parte da constituição encarnada, este centro de força cardíaco ele será minimamente ativado. E mesmo assim, essa ativação ela não é em frequências tão boas, assim como os outros centros de força. Portanto, de acordo com o nosso pensar, com a nossa vontade, com as nossas emoções, existe uma reação eletroquímica dentro do nosso corpo toda vez que nós emanamos esses pensamentos. Pensamentos que irão atingir a espiritualidade, aos encarnados e a nós mesmos, fonte primária dessa vibração desequilibrada, desestruturada, destruidora, desagregadora. Toda ação ela vai causar uma reação, como vocês já sabem. Portanto, essas emanações irão ativar na espiritualidade reações. E também irá ativar reações nos irmãos encarnados no planeta Terra, que às vezes nós somos os emissores. E inadvertidamente, inconscientemente, despreparadamente, deixamos portas abertas. E é então que nós iremos receber energias parecidas com as quais nós estamos emitindo e nos assemelhando eletroquimicamente, que foram dispersadas e vão circundar nesse vasto, imenso, profundo oceano mental que cerca o planeta.
nós temos a responsabilidade de nos disciplinarmos a cada dia mais. Contudo, eu peço a vocês para que atentem nas reações que esses pensamentos estão causando em vocês. Desde uma dor de cabeça, uma irritabilidade que não passa, até doenças que nós humanos ainda não possuímos curas. A espiritualidade trabalha para entender essas usinas nucleares mentais que somos nós. E eles tentam, na medida do possível, minimizar essas explosões maléficas que nós emitimos, que vamos causando e soltando esses pensamentos maus de forma indiscriminada. Durante os nossos encontros no grupo, nas quartas-feiras, a espiritualidade nos usa como estudo para aprofundarem o seu conhecimento e, nos estudando, pode nos ajudar de forma melhor. E precisamos colaborar com os mesmos para que esses estudos se tornem cada vez mais suscetíveis, mais amplos, mais profundos e facilitem as comunicações de trabalhos de socorro. Todas as vezes que nós temos medo de nos permitirmos ao estudo em conjunto, em grupo, nós dificultamos o trabalho dos amigos espirituais. Trabalhos esses que, quando são realizados na presença do encarnado, os amigos conseguem observar as ligações que são emanadas de nós, ou melhor, a faixa vibracional de cada um de nós e do grupo como um todo, para com os irmãos necessitados, que estão vibrando muitas vezes abaixo de nós mesmos encarnados. E assim os amigos conseguem decifrar, conseguem analisar, conseguem estudar, conseguem estruturar algumas coisas para que nós encarnados possamos usar aqui no planeta Terra. E são essas dinâmicas, são esses exercícios que nós aplicamos no trabalho das quartas-feiras. É assim que vocês aprendem, é assim que nós evoluímos, é assim que os amigos aprendem, é assim que eles evoluem, tanto de lá como de cá, auxiliando irmãos necessitados como o Mestre nos ensinou. Paz, irmãos, que a luz do Mestre Jesus esteja em vossos corações, hoje e sempre. Olá, mais uma vez, vamos abordar alguns aspectos do nosso trabalho das quartas-feiras, nesse grupo de 2023 que estamos iniciando. Todas as vezes que nós nos reunimos, acontecerá ligações mentais no campo espiritual com auxílio de irmãos menos esclarecidos. Nós estamos trabalhando com a espiritualidade e é necessário, nesse estudo que estamos fazendo, que possamos perceber as energias que estão utilizando, bem como também perceber o que elas causam no corpo espiritual. Essa abordagem ela é um pouco mais delicada e eu vou fazer apenas um panorama geral sobre isso. Nós queremos que vocês tentem imaginar as moléculas do corpo espiritual vibrando sempre de forma positiva com os seus pensamentos bons, com a sua vontade generosa de socorrer, de crescer e se fortalecer. Pois é essa vibração que será o escudo que você carregará contra as más vibrações dos irmãos em questão, dos irmãos que estão em desequilíbrio, dos irmãos que estão em condições mentais extremamente complexas. Percebam, então, que nós podemos bloquear as interferências antes delas começarem.
a fazer as conexões mentais conosco. Nós vamos aprender isso através dos nossos estudos. Estudos que serão previamente passados a vocês, ou então no momento em que vocês se encontram reunidos conosco. Essas conexões, elas são sempre oriundas, elas provêm da espiritualidade inferior. Essas conexões que tentam nos desequilibrar. E hoje, no momento em que estamos exercitando, estamos treinando, nós já sabemos distinguir essas ligações provindas da espiritualidade inferior daquelas que provêm da espiritualidade superior. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Portanto, fiquem em paz, se concentrem para o trabalho, fiquem atentos, mantenham os pensamentos positivos, elevados, fortalecidos, e tudo fluirá de uma forma tranquila, serena, com bons resultados satisfatórios que nos trarão grande alegria ao sabermos que conseguimos auxiliar irmãos e irmãs muitas vezes esquecidos, abandonados por séculos e séculos. Paz a todos, que a luz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos estudos da cura. Muitas noites nós iremos trabalhar com isso. E é importante compreender como isso se processa através do passe e como isso entra em harmonia, em consonância com a parte científica que os amigos pouco a pouco vão colocando para nós. Nós sabemos muito pouco ainda da nossa parte física. Achamos que conhecemos o nosso organismo. E não é assim. Há muito que aprender. Estamos aguardando novos experimentos, novas descobertas. Mas a parte atômica dos médiuns ostensivos, para a espiritualidade, se manifesta como uma quantidade gigantesca de elétrons presentes que se iniciam em movimento intenso quando ele se propõe a fazer o trabalho de cura, trabalho de passe. A grande dificuldade é entender se isso irá persistir durante o amadurecimento do médium. Quanto mais ele amadurece, melhor ele se torna. Ou seja, à medida que os médiuns evoluem, irão ocorrer alterações nesse campo eletromagnético, nesse halo vital, nessa aura. Quando nós pedimos que continue nos estudos, afinando a energia com a espiritualidade e aguardando as respostas que ainda estaremos aptos a receber quando eles julgarem para o nosso adiantamento, como para a nossa falta de compreensão ou compreensão equivocada, na questão do trabalho com a cura na matéria física. É importante seguir estudando e recomendando o mesmo para vocês. As energias, portanto, quintessenciadas, elas produzem, pelo choque dos elétrons, atuações em todo lugar onde houver uma quantidade exacerbada ou desregulada, um desequilíbrio energético de ânions, cátions, íons, não importa quais são os elementos. E é necessário causar esse reequilíbrio. E o conhecimento, a capacidade inerente de cada um, vai proporcionar isso. Outro ponto que é muito importante é manter, através da força mental, através da disciplina, a organização, o equilíbrio do próprio campo energético para que possa beneficiar a outros irmãos necessitados. Paz, irmãos, muita luz a todos, que o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Continuando aqui com a nossa breves e sucintas exposições sobre dinâmicas de trabalho e
convivência em grupo com encarnados e desencarnados, é muito importante que nós tenhamos ciência que toda a comunicação está em uma faixa vibracional do universo do médium. O universo do médium que determina a faixa vibracional onde ele registra as comunicações, sejam elas de espíritos elevados, amigos espirituais ou adversários. Compreender que todos nós temos várias frequências que podem sim ser afetadas por vários motivos é extremamente importante, porque aí você começa a compreender a dinâmica. Quais são esses motivos? Dentre eles, nós podemos citar a qualidade moral do médium. Esse motivo é muito importante, que determina qual a faixa vibracional em que a mente dele se encontra. Um segundo motivo não menos importante é o quanto ele estuda, qual o conhecimento que ele tem, o quanto ele luta contra si mesmo para conseguir estabelecer em si uma dinâmica de estudo. Se ele é ocioso, preguiçoso, desinteressado, a faixa mental dele será essa também. E a outra é a disciplina, o quanto ele se compromete, se ele não falta, se ele segue as orientações, se ele se entrega realmente ao trabalho, o quanto ele é disciplinado mentalmente. Tudo isso também determina a faixa mental que esse médium está. Eu estou citando esses 3 parâmetros primeiramente, mas é claro que existem muitos, mas muitos outros. E o desenrolar do dia de trabalho espiritual, às quartas-feiras no nosso caso, é de extrema importância. Vocês precisam ter ciência disso. Ter ciência que sempre houve, sempre haverá interferência externa negativa. Não adianta querer se iludir que está ali em ligação com a espiritualidade e que não vai ter interferência. Vai ter interferência sim. E ter esse conhecimento é importante para o aprendizado de todos nós, encarnados e desencarnados. É melhor você saber que tem interferência e se preparar para ela, do que você ficar numa fantasia, numa ilusão de que está sendo carregado no colo, numa redoma protetora pelos amigos espirituais, o que não é verdade. O que determina é teu campo mental. Queremos também que vocês compreendam que todos os mecanismos de frequência que vocês possuem e que saibam sintonizar deve ser a mais adequada ao dia de trabalho ao qual você está se servindo, ao qual você está disposto. É importante você não se julgar tanto por não compreender certas palavras ou termos que porventura a espiritualidade possa usar. Eles tentam ser o mais concisos possível, porém, às vezes, o vocabulário deles é diferente do nosso. E por que é que nós vamos ficar acanhados, tímidos, porque não entendemos o que eles estão falando? Nós vamos procurar esclarecimentos, buscar informações, estudos. Portanto, é isso que eu tenho que falar em relação a esse ponto e rogo a Jesus que a sua luz esteja nos corações de todos nós, hoje e sempre. Muita paz a todos vocês. Às vezes ficamos falando sobre faíscas, sobre fogo, sobre explosões. Isso faz parte do nosso cotidiano em todos os momentos, em todas as situações. Mas veja como é interessante. Toda conexão, seja ela espiritual ou não, ela se assemelha a isso. Uma faísca, uma chama e uma explosão. Vamos tentar deslindar isso, deixar isso mais claro? Veja, no universo, tudo está imerso como num imenso oceano. Portanto, essas conexões que estabelecemos ininterruptamente reverberam pelo universo, até encontrarem um receptor adequado,
até encontrar alguém onde essa reverberação é registrada. Mas tem um aspecto que é interessante, que toda dissipação energética carrega consigo informações, carrega percepções, fluidos que podem ser interceptados, que podem ser lidos, que podem ser interpretados, que podem ser manipulados por aqueles que têm aflorado em si ou estão treinando os seus receptores para isto. Existem aqueles que já sabem, existem aqueles que estão se preparando e existem aqueles que não conhecem nada disso. Então eu quero esclarecer ainda que estas explosões, elas são formadas no nosso âmbito mental, de nós encarnados, onde nós carregamos toda a informação que o nosso sentimento impregnou naquela manifestação explosiva da nossa mente. Sejam cientes que a intensidade das explosões mentais dependerá do conhecimento e da vontade do emissor. O conhecimento e a vontade não são diretamente proporcionais. Eles podem sim um reforçar o outro, mas é necessário ter a habilidade para saber como controlar com vontade o conhecimento que já possui. E, portanto, nós podemos e devemos atingir onde o nosso conhecimento limita. Quanto mais conhecimento, maior o alcance. Quanto mais estudo, mais profundidade. É importante que vocês percebam que o alcance em si ele não tem fim. Mas o seu pensamento, o seu conhecimento, sim. Quanto mais pensam, quanto mais conhecem, maior é o alcance. É necessário, entretanto, quebrar as barreiras da mente com o conhecimento que estão adquirindo. Vocês possam ser capazes de navegar por todo esse oceano do Pai, dissipando a luz e o amor do Cristo que veio para cá para nos ensinar essa prática do amor. O nosso pensamento está mergulhado no pensamento divino. E tudo que pensamos, agimos, reflete nesse pensamento, nesse grande pensar que nos envolve de uma forma extremamente amorosa. Paz, irmãos, muita luz no coração de todos vocês. Que o amor do Mestre esteja conosco hoje e sempre. Olá, vamos falar um pouquinho sobre as induções mentais? As induções mentais, nós já abordamos um pouquinho sobre isso. São semelhantes às faíscas do motor que eu citei na nossa última gravação. Elas se iniciam, as induções mentais, elas se iniciam de forma sutil. E quando menos percebemos, nós já estamos impregnados no nosso pensamento dessas induções que muito perspicazmente foi nos envolvendo. Todos nós estamos conectados de forma bioenergética, ou seja, toda molécula orgânica, nós, por exemplo, é alterada pela indução em que estão sendo submetidas, estão sendo subjugadas, estão sendo pressionadas. Existem alguns irmãos menos adiantados que muitas e muitas vezes eles vão atuar por ignorância. E na sua ignorância eles vão induzir em nós pensamentos nocivos ou em outros seres humanos. E esses pensamentos atuam modificando átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e podem, por exemplo,
dada a sua persistência e intensidade, levaram o encarnado ao vício de drogas, ao vício moral, ou à exacerbação do orgulho, à exacerbação da vaidade, à extrapolação em mentiras. As consequências, elas são as mais diversas possíveis. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos que estão chegando no nosso grupo, vocês precisam estar cientes que o poder da modificação está em vocês, na sua mente, nessas usinas potentes e energéticas nucleares que são ativadas através do conhecimento, do discernimento, da disciplina. Assim agindo, vocês conseguirão atingir esses irmãos necessitados, sem serem atingidos por eles. E assim, consequentemente, vocês irão melhorar a atmosfera da região que vocês habitam, onde vocês estão, o lar, o trabalho, o grupo de amigos, e também de outras comunidades que poderão sim se deslocar espiritualmente quando em trabalho. Por fim, eu quero esclarecer que todo conhecimento surge de um reflexo incondicionado, vocês já estudaram isso, que nós possuímos e fomos aprimorando desde aqueles primórdios, através de inúmeras e inúmeras encarnações e reencarnações, condicionando atitudes para conter os nossos maus ímpetos, as nossas más índoles, as nossas impulsividades. O reflexo condicionado específico nos permite controlar esses impulsos e, ao mesmo tempo, esse controle nos permite sermos protegidos das influenciações mentais sutis, perspicazes de irmãos nossos, ainda em grande desequilíbrio. Fiquem em paz, muita luz no coração de todos vocês e que o amor do Mestre esteja sempre conosco, hoje e sempre. Sabe qual a mensagem que o Mestre nos disse? Essa mensagem que nós temos que seguir, como ele orientou. Portanto, não se abalem pelas tentativas infelizes de tirarem vocês do caminho do aprendizado, do caminho do desenvolvimento mediúnico, do caminho de descoberta de si mesmo. Sabemos que o Pai Celestial não coloca um trabalho maior do que aquele que nós podemos suportar. Se o trabalho que está chegando a você é porque você é capaz de suportá-lo. Você é capaz, tem forças, tem inteligência, discernimento para fazê-lo. É importante continuar evoluindo. E logo vocês perceberão um amadurecimento espiritual que há muitas encarnações vocês não observavam. É uma oportunidade de ouro que estão tendo. Essa oportunidade ela é proporcionada pelo poder do amor que vai executar coisas maravilhosas na vida de cada um. E o Mestre diz: sejam luz, sejam amor. Trabalhem em meu nome. Divulguem o meu amor. Quando nós estamos nos trabalhos, se doem realmente. Se doem realmente. Porque, no fim, os maiores beneficiados somos nós mesmos, serão vocês mesmos. Porque nós nos doamos com intensidade, com força. Se nós pudéssemos resumir tudo em uma única palavra, eu diria a vocês, essa palavra é amor. É esse amor como o nosso irmão Jesus pregou e exemplificou. É esse amor que nós temos que aprender a desenvolver em nós, cultivar em nós, para que ele possa crescer, para que ele possa dar frutos, para que ele possa ser distribuído.
Jesus, diferente de outros espíritos que encarnaram na Terra com a tarefa da evolução da humanidade, não apenas ficou falando e explicando e dando diretrizes, mas ele serviu de exemplo. Ele vivenciou toda a sua explicação, todo o seu evangelho. E nós precisamos colocar esse evangelho de Jesus em nossos corações e vivenciá-lo, para que possamos sermos vitoriosos sobre nós mesmos. Não desanime, continue. E o fruto da semeadura virá. Paz, irmãos, muita luz a todos, que o amor do Mestre esteja em nossos corações. A eletromagnética, aprofundando um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre isso, ocorre quando várias formas de pensamentos se unem no intuito de bloquearem passagens de energias diferentes daquelas que estão sendo emanadas naquela região, naquele campo vibracional que poderíamos chamar de espaço. Essas nuvens elétricas de densidade gigantesca irão atrair todo e qualquer pensamento dissonante do campo vibratório da mesma. Serão provavelmente pensamentos positivos e que serão levados, atraídos pela polaridade negativa que geram aquela enorme nuvem negativa e que irá bloquear todo e qualquer propósito de trabalho. Essa nuvem, essa tempestade magnética mental trabalha nesse sentido, impedir que sejam socorridos aqueles que ali estão. Toda criatura mais desavisada, distraída ou ousada que tentar ultrapassar essa barreira por si só, sem conhecimento, ou mesmo tendo conhecimento, mas não estando preparado, não tendo uma equipe para isso, irá encontrar uma resistência molecular, que não só irá bloquear as moléculas dessa pessoa, desse que ali está, que não estão vibrando do mesmo modo, como irá capturá-lo, irá imobilizá-lo, irá torná-lo mais um prisioneiro da sua própria estrutura. Portanto, todos vocês, trabalhadores do JEP, que estão se preparando, que estão estudando, que estão no início, precisam compreender que irão se deparar mais cedo ou mais tarde com essa situação e terão que abaixar o padrão vibracional para não serem detectados, flagrados por estas nuvens mentais. Nós faremos muitos e muitos exercícios nesse sentido, para que vocês, quando se lançarem ao trabalho, estejam preparados. O socorro aos necessitados, ele vai acontecer nos mais diversos lugares, e muitas vezes nós iremos nos depararmos, nos colocarmos nessa situação de tempestades eletromagnéticas mentais que irão tentar nos barrar. E nós, os amigos da equipe espiritual e nós, estaremos atuando em conjunto para que possamos passarmos despercebidos sem sermos notados nesse trabalho. Mas no atual momento em que nós nos encontramos, faz-se necessário o aprendizado do grupo. E o grupo só aprenderá de forma individual, não coletiva. O coletivo é o aprendizado de cada um. Todos nós somos capazes. As energias terrenas que nós carregamos, que nós possuímos, ajudam nesse trabalho. Agora, depende da vontade, depende do interesse, depende do estudo, depende da dedicação, depende do quanto confia na equipe espiritual, depende do quanto a acredita, do quanto tem fé naquilo que está fazendo. Nada vem de graça, nada vem sem suar, nada vem sem esforço próprio. Portanto,
aprendam, se dediquem, estudem, se esforcem e não temam, não tenham medo. A espiritualidade do amor de Jesus trabalha conosco e nos protege o tempo todo. Paz, irmãos, muita luz nos vossos corações.